O Internacional vive uma situação antagônica na janela de transferências. Um jogador que já quer sair há muito tempo do Beira-Rio pode estar se despedindo para a MLS, mas o Colorado não pretende facilitar a negociação e quer um bom valor para liberá-lo do estádio Beira-Rio. E do outro lado, um grupo de empresários que vem atrás de um zagueiro que é uma novidade do time de Roger Machado e uma afirmação na temporada. Ao contrário do primeiro, Inter não quer vender este atleta, mas estipula um valor extremamente alto para liberar a jovem promessa. E enquanto isso, Abel Braga revela uma proposta para trabalhar como diretor esportivo de uma SAF no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Inter e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, sem contar o like, que ajuda pra caramba, é de graça, faz o conteúdo ser disseminado ainda mais, né, nas redes sociais aí, principalmente aqui no YouTube, mas também o compartilhamento, né, velho? Compartilhamento ajuda também pra caramba, seja nos grupos de WhatsApp, seja pros teus amigos colorados, seja nas tuas redes sociais como um todo, beleza? Vai lá, me dá essa força aí. Não te esquece que kto.bet.br é a minha casa de apostas aqui no Brasil e pode ser a tua, e tu pode ainda ser o maior palpiteiro deste país com a Liga do Milhão. É a kto.bet.br, te aguardando no comentário que tá fixado ou então no link que tá na descrição para tu fazer parte da nossa galera lá em KTO. Lembra, tu tem que ter mais de 18 anos para poder participar e te divertir e principalmente, quando tu fizer, faz com moderação e responsabilidade. Bom, vamos lá. Gente, no final de semana eu conversei com algumas pessoas porque eu ouvi uma entrevista do Abel Braga para a Rádio Guaíba. O Abel, que hoje está aposentado, é um senhor de mais de 70 anos já, né? É um cara multicampeão, ganhou muito no Inter, ganhou muito no Fluminense, é um cara reconhecido fora do país, né, por mundo árabe, França, enfim. A gente não precisa falar do Abel porque o currículo dele fala por si, né? Mas eu tô falando do Abel porque ele teve uma possibilidade de fazer parte do departamento de futebol do Internacional. E ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Primeiro, porque o presidente Alessandro Barcelos, por mais que tenha conversado com ele, aparado algumas arestas aí a respeito dos problemas que ele teve, né, quando assumiu a presidência, o Abel estava saindo lá naquele 2020, lembra? O Abel chamou o presidente, o Alessandro Barcelos, e na época o João Patrício Herman, na roda dos jogadores, de moleques. Disse que os dois agiram de molecagem com o Abel, no sentido de não renovar o contrato, né? Depois veio o Miguel Ángel Ramírez e o resto é história. Mas aí eles apararam arestas e tal, e ficou aquela coisa de baú, as portas estão sempre abertas para o Abel. Só que isso nunca existiu, uma proposta concreta, algo definitivo. Só que o Abel falou, na entrevista para a Rádio Guaíba, de que existe agora o cargo de diretor esportivo, não só o de coordenador técnico, que é o que ele tinha, por exemplo, no Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro. E que ele estava cotado, inclusive, para ser aqui no Internacional. Esse diretor esportivo é basicamente o que o D'Alessandro faz, uma espécie de elo entre a diretoria e a comissão de futebol, né, o departamento de futebol como um todo, aquele, tipo, o lado político e o lado dos atletas, o lado da comissão técnica. Ele fica em cima, ele cobra a postura, ele cobra também o tipo de jogo, o modelo de jogo, enfim. E aí o Abel revelou que recebeu uma proposta de um time que está sendo comprado por uma SAF, ou para virar uma SAF, na verdade, né?
Esse é o termo correto. O time do Rio de Janeiro que está para ser comprado. Eu não sei se não é Fluminense, porque esses dias deu um zoom aí de que estava rolando um papo para o Fluminense virar SAF. E o Abel tem história no Fluminense. E aí o Abel ainda diz, está quase acertado. Então é um movimento que talvez faça com que definitivamente, né, acabe qualquer mesmo possibilidade. Se tinha 1%, aquele 1% vagabundo, já não tem mais a partir aí dessa investida dessa SAF no Rio de Janeiro. Ainda mais Rio de Janeiro, que é a casa do Abel, onde o Abel mora. O Abel ficaria perto da família, não precisaria ficar o tempo todo viajando de avião e, se precisar, está muito mais próximo, né, de qualquer traslado, ali o eixo Rio-São Paulo. Então, acho que a gente perde o Abel nesse sentido. Eu quero falar agora sobre Vitor Gabriel e Thiago Maia, porque eu vi aí alguns colegas falando sobre o Vitor Gabriel, eu vi alguns colegas também falando sobre o Thiago Maia, e eu fui atrás de algumas informações para a gente completar esses negócios ou essas questões aí envolvendo esses dois jogadores. Primeiro, o Vitor Gabriel, tá? O Inter organizou, junto ao Sport, a compra de 50% dos direitos desse jogador. Ainda tem possibilidade de comprar mais porcentagem dos direitos econômicos, porque acredita ele, Inter, de que pode, né, o Vitor Gabriel vir a ser um grande ativo no futuro, não só também em questão de dinheiro, mas obviamente questão técnica dentro do campo. Tanto que, antes dele dele ter a lesão no tornozelo, no jogo contra o Maracanã, né, lá no Orlando Scarpelli, ele era o titular em conteste do lado do Vitão. O Inter compra esse jogador por $500 mil, algo na casa dos 2,5, 3 milhões de reais. E aí agora, bom, beleza, vamos trabalhar esse guri aí para esse guri ser o novo Vitão, né, o cara do guri do lado esquerdo ali da defesa do Inter. Só que o Cruzeiro investiu. Um grupo de empresários já perguntou para o Inter quanto que o Inter quer para vender o jogador, porque quer botar o jogador na Europa. E tem outras sondagens sendo feitas pelo zagueiro, que hoje tem 20 anos, 20, 21 anos. E aí o Inter diz, cara, eu não quero vender esse jogador, eu não posso vender esse jogador, porque hoje eu estou, de repente, na iminência de perder o Vitão, eu posso, de repente, ter que precisar de grupo, porque o Juninho é da esquerda, mas o Kaique Rocha está para sair, eu não sei qual é que é do Gabriel Mercado, o Rogel vai sair também, e aí eu tenho poucas opções, eu tenho que ir ao mercado e eu não quero ir ao mercado para um zagueiro. Mas como houve muita insistência, o Inter chegou e disse, então tá, cara, a gente aceita começar a conversar por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros dá algo na casa dos 60 e poucos milhões, ali 60, 65 milhões de reais. Lembrando que o Inter só tem 50% do jogador. Então, por que o Inter quer começar a conversar? Justamente por esses 50% que eu falei para vocês. Então, não tem como hoje vender por um valor pequeno para faturar lá na frente e tal, isso, aquilo, porque não quer o Internacional perder a qualidade técnica do seu grupo e ainda faturar pouco. Porque o Inter não pode pensar a longo prazo nesse quesito. Ele tem que pensar a curto prazo, principalmente pela janela. O Inter, se vender alguém, precisa ter dinheiro para investir em outros jogadores. Eu já falei sobre isso aqui na questão do Wesley, de repente o Vitão, de repente outro atleta, Gabriel, o Gustavo Prado, melhor dizendo, o Antony, quem sabe. Então tem jogadores que estão sendo sondados, mas se o Inter vender, precisa do dinheiro para agora. Assim como o lance do Johnny lá na Europa, a gente já falou sobre isso aqui. E aí tem a questão do Thiago Maia, que essa informação é do Lucas Dias. E aí o Lucas Dias traz que tem um clube da MLS de olho no Thiago Maia. E aí aqui a gente tem que relembrar tudo o que aconteceu na temporada, né? O Thiago Maia queria ir jogar em Santos com o Neymar, queria ir lá para Vila Belmiro, retornar para o clube que começou e tal. Teve todo o imbróglio, né, envolvendo o presidente do Santos dizendo que estava fechado, que estava tudo certo com o Flamengo, depois o Flamengo botando nota, dizendo que não ia aceitar a transferência se não tivesse garantia bancária, enfim, melou o negócio, e ele ficou aqui. Ele perde uma pré-temporada, basicamente, ele perde de ficar em forma como, talvez, opção ao técnico Roger Machado,
e aí o resto a gente já sabe o que acontece, né? Ele não desempenha longe, né, de ser o melhor Thiago Maia aqui do Beira-Rio e do próprio Flamengo, tá? Só que aí o Inter tem ainda uma dívida de 4 milhões de euros com o Flamengo, que o Inter não está pagando as parcelas. O Inter não paga para o Flamengo nem a dívida que estava já em haver, que foi inclusive, né, para a justiça e tal, e muito menos a parcela de agora. As parcelas que viriam em abril, maio, junho. Por quê? Justamente quer sair, quer se desfazer desse jogador. O Inter entende que esse jogador ele não tem a cabeça no vestiário totalmente, né? Que de vez em quando ele está aqui, de vez em quando ele está na MLS, de vez em quando ele está no Santos, de vez em quando ele está por aí. Ele é meio vamos dizer assim, viajandão. Então o Inter quer dinheiro, óbvio, como queria com o Santos. Ali algo na casa dos 2 milhões e meio de euros, assume o clube também que pegar ele, assume a dívida com o Flamengo e o resto daí cada um que se vire. Então essa é a ideia do Internacional, se negociar o Thiago Maia. Me disseram que tem boa possibilidade de ele ser negociado sim. E o próprio Lucas Dias também tem a informação de que as negociações estão andando, principalmente pelo fato aí de ser um mercado, né, que tem dinheiro, não é um clube que não é um mercado que não faz, vamos dizer assim, eles não fazem negócio de feira, né? Eles simplesmente vão ali, pegam, tem dinheiro, tem, compra. Então tem uma questão importante aí para a gente ficar vendo ao longo dessa semana, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece do teu like, não te esquece também de compartilhar o vídeo e também não te esquece que a Mais Ágil te ajuda na questão financeira. Se tu está precisando de grana, a Mais Ágil é especialista em retirada de fundo de garantia. E eles, no telefone que está na tua tela ou no link que está na descrição, podem te ajudar aí a melhorar a tua saúde financeira. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.